Estamos ao vivo aqui para mais um programa Mediatize, agora com vinheta e tudo, né, professores? Nosso programa, cada dia que passa, está cada dia melhor estruturado, cada dia mais chique, como diriam, né, professor Aquiles? Cada dia mais chique, com presenças ilustres cada dia mais, né? Nós temos aqui o professor Alexandre que mencionou, a professora Maria e a presença ilustre da nossa aluna de gestão de mídias sociais, vindo diretamente importada, de Ponta Grossa, a velha Ponta Grossa, participando conosco aqui para falar um pouquinho mais sobre comunicação, sobre a experiência dela, né, na área da comunicação. Como ela é representante do colegiado, também é suplente do colegiado do curso de gestão de mídias sociais. Não é porque é um curso à distância que não tenha colegiado, tem colegiado, NDE, tem toda a estrutura de um curso, muito bem estruturado, por sinal. E vamos falar um pouquinho sobre a sua vida. Essa é a sua vida. Essa é a sua vida. Ninguém vai entender, né? Essa é a sua vida. Programa J. Silvestre. Entendedores entenderão, exatamente. J. Silvestre. Posso falar que eu não como falar? Vocês vão ficar chateados. Ele já começou ele se entrega, né? Antes não do programa começar. Ana, aproveitando. Não precisa. Nossos intervalos, por favor. A gente ouviu que a gente fala que ele é muito velho. Tá aí a prova, entendeu? Inclusive, uma das coisas que eu me solidarizei com ele nos podcasts anteriores, pelo seguinte, não ao etarismo. Não, hashtag somos todos professor aqui. Gente, ninguém se solidariza não comigo, que ele tira onda comigo que eu sou muito millennial. Eu falo, não existe ser muito millennial. Não, como assim? Preciso de algum aluno que se solidarize comigo também. Exatamente. Não, mas é que assim, eu acredito que o número de alunos para se solidarizar com você é infinitamente maior. Mas o fato é, Ana, que ele próprio se trola, entendeu? A gente tenta dar uma minimizada, ele é o mais velho da mesa, sem sombra de dúvida. Eu não faço ideia de quem é J. Silvestre. Mas eu acho que eu ganhei dele agora. Mas olha, ele se entrega sozinho. Não, e velho não é de idade, é velho de vida, porque ele fala às vezes, não, porque quando eu tinha 20 anos, eu falo, você já era velho, né? E já era. Nasci velho. Ele nasceu velho. Benjamin Button. Tá invertendo. Mas estamos aqui, professor Aquiles, coordenador dos cursos, já que você atropelou toda a apresentação, professor Aquiles Batista, júnior, coordenador dos cursos de marketing digital e gestão de mídias sociais. Nossa querida mestra Maria Avis, nossa consultora de todas as áreas, ou Aves, de todas as áreas digital. A nossa querida convidada de hoje, Ana Gambassi, aluna do curso de gestão de mídias sociais. E eu, professor Alexandre Corrêa de Santos, coordenador do curso de publicidade e propaganda. A gente gostaria de aproveitar aqui também e mandar um abraço para a nossa querida Paloma, a nossa secretária da ISCGN, né, que é o nosso braço direito, esquerdo, cabeça, tronco e membros, que ajuda todos nós coordenadores dentro da escola. Então, Paloma, um baita abraço para você. Se ele não mandasse abraço para Paloma, ele nunca mais ia entrar lá. Ela nunca mais ajudaria a Paloma, tem a Fran, tem uma galera bacana lá, mas a Paloma hoje eu vi a intimada ali que eu fiquei até que não esquece. Dá até medo. Dá até medo. Não, nós fomos intimados a mandar esse abraço, aproveitando a mega audiência do nosso programa. E aí, professor Aquiles, o que conduza você, seja o anfitrião da nossa convidada. Vamos bater um papo hoje sobre mídias digitais, enfim, gestão de mídias sociais. E eu proponho como tema essa não é alavancagem, mas essa ascensão das mídias digitais sobre as mídias tradicionais. Como eu falei e postei no nosso grupo, é importante só a gente relembrar que 2022, as projeções para 2022, elas foram um pouco afetadas por dois motivos principais: Copa do Mundo e eleições. Então, por isso, e a gente vai passar alguns dados daqui a pouco dessa ascensão, mas isso que alavanca muito as mídias digitais em relação aos meios tradicionais. Mas faça às vezes de anfitrião e vamos começar o nosso bate-papo aí sobre isso mesmo, professor. Só que antes de mais nada, eu quero saber um pouquinho da sua vida, né? Da Ana. Nós conversamos bastante já, como já disse, ela faz parte do colegiado do curso de gestão de mídias sociais. Quero saber, Ana, rapidamente, a sua trajetória de vida, como é que você foi parar num curso de gestão de mídias sociais? O que você faz hoje da vida? Só explique o que é colegiado. Colegiado. A maioria do pessoal imagina, mas não sabe exatamente o que é. Um curso, para ele funcionar bem, né, ele tem que ser pensado.
Então existe uma estrutura acadêmica composta por professores, no caso do colegiado, um número X de professores, representantes, né, do corpo administrativo, representantes do corpo discente, aí, no caso a Ana, tem o Lucas Aquil, que também faz parte, que é do curso à distância, onde nós pensamos toda a trajetória do curso, como ele vai funcionar, quais são as disciplinas, quais são, muitas vezes, quando a CPA dá uma devolutiva, nós questionamos junto ao colegiado quais são as atitudes, os planos de ações, se existe uma mudança necessária ali de numa referência de livro, alguma coisa nesse sentido. Tudo isso é pensado em um colegiado. Existem 2 grupos, né, que pensam o curso, o NDE, que é o Núcleo Docente Estruturante, e o colegiado. Então, todo bom curso, né, todo curso acima da média de graduação tem essa estrutura. E outras estruturas também que fazem parte aí do processo acadêmico. Belezinha? Então, para não deixar a conversa muito, né, chata em relação a isso aqui, porque a questão de colegiado talvez não seja tão interesse nesse momento quanto é a sua vida. Esta é a sua vida. Já pesquisaram, o pessoal já pesquisou quem é o J. Silvestre, olha lá. Agora já sabe quem é, né? É o J. Silvestre. Eu posso pesquisar, vou ver a cara dele aqui, não vou saber J. quem Silvestre. é. Os grandes ídolos da TV brasileira, né? Foi. Nossa, eu lembro lá quando eu sou VIP, vindo do interior do Paraná, quando eu estava em Ivaiporã, criança. Lá em Ivaiporã, eu lembro que minha mãe assistia, gostava muito do J. Silvestre. Antes ainda tinha o tal do Flávio Cavalcante. Flávio Cavalcante. Que via antes. Eu lembro da minha infância, flashes bem... Eu lembro do J. Silvestre uma cena que ele dá a resposta. Olha que loucura isso, né? Eu lembro que a resposta era 1 milhão. Era um jogo de perguntas, uma coisa tipo Silvio Santos, assim. E a resposta era 1 milhão. E ele falou para a pessoa que tinha que responder, ele deu a dica, falou, calma, que de grão em grão a galinha enche o papo, querendo dar a resposta, que a resposta era 1 milhão. E a pessoa errou. E aquilo, acho que tinha ter 5, 6 anos, eu gravei, falei, caramba, ele falou, né, grão em grão, a galinha enche o papo, deu a deixa. Bacana, eu lembro do Gugu. Gugu também, grande Gugu. O Gugu já serviria para neto, né, do Flávio Cavalcante. Mas é mais ou menos essa relação. Ana, fale sobre a sua vida, não dê muita atenção para ele. Ok. Essa é a minha vida, eu também já sou uma quase sexagenária, né? Eu já tenho quase 35 anos de jornalismo. Então, dá para ver que eu comecei na época da máquina de escrever, das fitas, o Matic, eu estava vendo aqui no estúdio as fitas, as câmeras que tem aqui como peça de museu, já são a 3ª geração que eu peguei. Então, foi uma época assim do jornalismo mais romântico, mais trabalhado, mais difícil, não que hoje seja fácil e não exija trabalho, mas era um trabalho até mais braçal, né? Você tinha, para você poder fechar o jornal era bem mais difícil, você fazia as matérias, era uma coisa muito interessante, nós tínhamos no jornal impresso as laudas padrão, que eram as tais 30 linhas por 70 toques, né? Daí você fazia essas laudas, ela era passada para um pessoal que passava por uma máquina que era a Composer, que fazia as tiras. Essas tiras eram cortadas e fazia-se o pastap, fotografava, e quando se falava em cortar a matéria... Engraçado, ele lembra dos nomes assim, né? Engraçado. Do nada. Ele estudou a história da imprensa, né? Ele estudou. Cortar a matéria era literalmente cortar, era passar o estilete porque não cabia ali, né? Que é de onde vem a escola da pirâmide invertida, de você dar informação mais importante e indo para você, se tivesse que cortar, você não perderia isso, né? Eu sempre fui uma apaixonada por comunicação. E aí eu trabalhei muito tempo em jornal, muito tempo em TV. Eu tenho uma trajetória grande com TV, reportagem diária, hard news mesmo. E sempre eu gostei muito da área de assessoria, de marketing. Eu acho que é uma oportunidade de você mostrar para as pessoas e você poder multiplicar a informação. A paixão da minha vida é essa, é multiplicar a informação. E aí eu fui trabalhando em assessoria de imprensa da área privada, da área pública. Hoje eu sou assessora de imprensa da Câmara Municipal de Ponta Grossa, sou concursada pelo município. Aí agora me puxaram para a Câmara, eu falei, eu brinco que eu tenho prazo de validade, o pessoal não me aguenta muito num departamento, me pede para outro. E aí, agora... Na verdade, você é disputada, todo mundo te quer. Eu não consigo parar quieta, eu nunca consegui parar quieta. E comecei com essa utilização muito intuitiva, porque eu fui migrando, né? Eu estava
no jornal quando foram trocadas as máquinas de escrever pelos primeiros computadores, que veio uma leva de computadores... Gepeto antes, aí veio o Composer, e aí vieram os computadores. Os computadores, aí veio os IBMs, né? Os computadores da IBM. Nossa, aquilo, para quem só estava lidando com DOS, achou aquilo maravilhoso, né? E aí a gente começou esse trabalho. Quando eu fui assessora de imprensa da prefeitura a primeira vez, nós fazíamos as matérias, nós pautávamos a agenda do prefeito, porque nós tínhamos horário para mandar. Aí nós fazíamos a matéria na máquina de escrever, fazíamos fotocópia, foto era revelada lá mesmo. Aí nós montávamos envelopinhos, um carro da prefeitura ia entregar de veículo por veículo. E aí a gente já fazia aquele RP, né? Olha, guarda espaço na primeira página que eu já tenho uma bomba aqui da prefeitura. Então, e aí a gente foi, né? E eu fui acompanhando essa evolução e sempre fui muito curiosa. Aí eu tive a oportunidade de fazer uma pós em marketing digital com ênfase em neuromarketing. Olha. Aí fiz, mas eu não me dei por satisfeita. Eu falei, olha, eu aprendi muita coisa, mas eu preciso voltar para aprender uma base aqui, que em algumas coisas após, eu disse, olha, tudo bem, eu até peguei o bonde andando no caminho, mas faltou uma base. Aí eu comecei a procurar um curso de, inicialmente, marketing digital. E quando eu vi esse, né, procurando, se não está no Google, não existe, procurando no Google, eu vi esse curso de gestão de mídias sociais. Falei, isso mesmo, fui procurar o Ninter, as melhores referências, né? E eu tinha tido a oportunidade de conhecer o diretor da Uninter, o professor Pickler. Professor. Ele foi receber um título de cidadão honorário em Ponta Grossa agora, há pouco tempo, e eu sou mestre de cerimônias, eu que apresentei o evento. Aí foi falado sobre a Uninter, eu falei, não, mas espera aí, Uninter, então vamos juntar aqui essas coisas e vamos ver. Aí já fiz a inscrição e já comecei o curso e já me encantei, né? Sem querer jogar confete, mas estou encantada com o curso e com o desafio diário dos algoritmos e como eu já tive a oportunidade em aulas ao vivo de falar, a minha geração que não é nativa digital, a gente tem medo de estragar qualquer coisa, sabe? Apertar um botão e excluir tudo. Excluir tudo. Ai, meu Deus, será que eu posso apertar isso aqui no meu Face ou no meu Instagram? Será que isso aí não vai apagar meu perfil todo? E agora? Aí apertei. Foi. Não apagou. Então, tem sido, assim, um desafio, um aprendizado diário. E a própria linguagem, né? Que é uma coisa, assim... eu me acostumei lá com aquela linha do jornalismo da pirâmide invertida. Lead, sublead, né? Gravata, intertítulo e tal. E agora não, agora é um outro jeito de se comunicar, inclusive um jeito muito mais informal, né? Eu era da época em que você apresentava jornal assim, né? Imexível. E hoje em dia fazem vídeo selfies, né? Nas reportagens, com fone de ouvido e um celular só. Exatamente. E sabe, você entrevista, sei lá, do Papa ao sacristão, todos com a mesma linguagem e com o mesmo equipamento. Então, não dá para ficar de fora, né? Então, vamos aí. Eu estou prestes a me aposentar como jornalista, então vamos fazer uma transição de carreira. Show! Bacana, bem legal. Que bacana, que legal para esse vídeo depois, obviamente, fica disponível para os alunos, nós vamos divulgar cada vez mais, mas que sirva de inspiração, né? Eu sempre vejo o curso de gestão de mídias sociais. Eu tenho uma situação que eu não posso fazer o curso. Eu sou louco para fazer esse curso, só que como eu estou na coordenação, obviamente não posso fazer o curso porque eu tenho acesso a todo o material, né? Então a Uninter tem essa política, nós não fazemos porque até ficaria estranho. Mas eu tenho essa mágoazinha, porque eu adoraria fazer esse curso. Eu vejo esse curso como um curso muito bacana para aquelas pessoas que estão começando agora, adoram gestão de mídias sociais, mas não sabem como trabalhar com ela certinho. Para os novinhos que estão começando, para os millennials, né? Para os mais novinhos. Mas eu vejo também para as pessoas que já têm uma certa carreira, migrar mesmo assim essa questão da carreira, direcionar. Para jornalista eu acho assim, sensacional. Se o jornalista estiver assistindo, não é que é obrigatório, mas, poxa vida, que curso bacana para quem é da área do jornalismo, né? É sensacional. Faz a diferença, porque o caminho do jornalismo hoje é a produção de conteúdo. Né, um dos temas são as mídias tradicionais, claro que elas não vão acabar, porque já se está... quando surgiu o rádio, vai acabar o jornal. Quando surgiu a TV, vai acabar o rádio. Não acabou, eles estão todos aí. E só que
Você tem que se adaptar a essas linguagens. Hoje é produção de conteúdo e democratizou. Você tem... E as pessoas têm voz para te responder, coisa que antes não... Aqui, ó. Né? Tá falando, aqui, o pessoal está interagindo. E também, Ana, o comportamento... Desculpa. Não, imagina. O comportamento das pessoas mudou, né? Então, antes que você precisava escrever a notícia mais importante primeiro, porque senão ela poderia ser cortada lá no fim por motivos físicos, né? De não caber mesmo. Hoje é porque as pessoas não têm paciência de ler a notícia toda, e aí se a informação não está relevante, importante ali no começo, já era. Você perde todos os seus esforços. Então, também tem isso, né? Às vezes você estudou jornalismo anos atrás e agora você precisa se atualizar, porque as pessoas mudam também, né? A cultura, as pessoas não mudou. aguentam esperar 3 segundos sem fechar o botão, sem apertar para fechar o botão do elevador, né? Sim, As pessoas é não verdade. esperam ele fechar sozinho, né? Mas para te O Aquiles tranquilizar, começou né, você tarde isso, agora. Começou O mundo os mudou. clichêzinhos. Na história da teoria da comunicação não existe um meio que pela criação do outro esse tenha sido sepultado, morto totalmente. Então é besteira a gente profetizar de que o jornal impresso vai acabar, que a rádio vai acabar. Eles estão se reinventando sempre. E eu acho que isso que é o grande motivador por você estar fazendo esse curso. O que a gente fala hoje não se escreve amanhã, né? É meio clichê, mas é muito verdadeiro, porque te obriga todos os dias você está aprendendo alguma coisa nova. Eu tenho como exemplo, e é um exemplo que a Maria pode dar 200, é o curtir e descurtir. O curtir ou não curtir do Instagram. Um dia está habilitado, outro dia não está. Um dia está gerando tantos algoritmos, outro dia não está. Quer dizer, como diria, tangos e tragédias. Se você pensa que o conhecimento se estanca por aqui... Na Esbórnia se dança o Copérnico. Pena que morreu um dos integrantes. Mas se você pensa que o conhecimento se estanca por aqui, ele não se estanca. Não se estanca. Conhece Tangos e Tragédias, Maria? Eu não sei do que vocês estão falando, cara, gente. sensacional. Essa é uma dúvida relativamente nova, Maria. Sensacional. Mas um deles já faleceu. Tangos e Tragédias, Nico. dois gaúchos. Nicolas Nico. Nicolaev. Exatamente. Olha isso. Isso é uma bíblia, Não não é conheço. uma lura. Na Esbórnia se dança o Copérnico. Uou. É Você isso pode mexer com os braços, você pode mexer com a cabeça. Asbórnia é um país Fictício que eles Criado criaram. por eles. que eles criaram. Eles ficaram 20 anos em cartaz, os 20 Sensacional. anos com o mesmo show. Sensacional. Nunca trocou nem a ordem das Sensacional. músicas. Eu sei decoro o show inteiro, acho que eu vi 6 ou 7. Eu vi uns 20. É mais ou menos como o irmão teu na Terra de É, Godard, né? exatamente. Todo mundo já E sabe que... continua em Decor. cartaz. Emanuel? Esse eu sei. beleza. tá. Os melhores do Melhores do mundo. mundo. Os melhores do mundo. Mas Esse eu Ana, sei. deixa eu te perguntar, que jornal que você trabalhou? Eu trabalhei no Jornal da Manhã e no Diário dos Campos. Olha, que legal. Diário dos Campos, que é um jornal que está com... Eles vão brigar comigo porque eu não lembro exatamente, mas 107 ou 108 Que legal. anos. E já o Jornal da Manhã tem quase 70 de circulação ininterrupta. Que bacana. Então, como Ponta Grossa está se preparando para comemorar 200 anos ano que vem, então as coisas lá são antigas. E os jornais continuam saindo, vendendo que nem pão quente. Tá Exatamente. vendo? É por isso que eu digo que, né, não tem essa coisa de que o jornal impresso vai acabar. Isso é tão, É tão verdade. anos 90, cara. Verdade. Ana, e me diz uma coisa. Você agora está estudando gestão de mídias sociais, mas você já é jornalista há muito tempo, né? Qual a importância que você vê? Para a atualização do conhecimento, mas essa parte técnica também. Está mudando nossa rotina? Bastante, está mudando. Apesar de eu ter sempre sido meio ratazana de tecnologia, tenho medo de Autodidata. apertar os botões, né? Mas vou apertando, mesmo com medo. Então, essa parte tecnológica, as aulas têm sido de um valor para mim impressionante, porque, sabe, por exemplo, as ferramentas da gente fazer as métricas, né? Que foi uma disciplina que a gente fez brilhantemente, né? Com a professora Maria. Obrigada. Então, das métricas, era uma coisa em que eu tinha uma certa noção, mas eu não imaginava que você tinha tantos recursos de avaliação e de direcionamento da mensagem como eu percebi depois dessa matéria. Então, por mais que você procure e xerete tudo que tem para xeretar, é fundamental esse apoio acadêmico. Eu acho que é indispensável. Uma mágoa grande que a gente do jornalismo tem foi quando disseram que o nosso diploma não era necessário. Então, sabe, desculpe, eu acho que a academia é necessária para qualquer profissão. E continua, nunca mais voltou à pauta, né? Nunca mais.
Então, você sabe, aí você vai dizer, não, mas é aquela história assim, não, mas eu tenho um primo, eu tenho um tio, eu tenho um sobrinho. Tudo bem, ele pode fazer. Mas se ele acertar é por acidente. Tem coisas que só na faculdade que você aprende, né? Não tem... Vou te confidenciar, fui pastapeiro da Você Tribuna do Paraná e do Estadinho do Paraná. Da Tribuna? De 1990 a 1996. Você vê que eu comecei com 17 anos. E quando eu saí do mercado, depois de 32 anos de mercado, eu era diretor do Jornal do Estado. Olha que hoje legal. é o Bem Paraná. Que legal. Então, eu passei essa fase da transição de não ter um computador em redação. Os primeiros que chegaram eram o Gepeto e os composers para compor literalmente, cortar com estilete, cola Prit. Cada pastapeiro, cada diagramador fazia uma página de jornal por dia, porque era o que dava conta, né? Hoje um diagramador faz 20, 30 páginas nos InDesigns da vida e tal. E trabalhei durante 7 anos. E o mais gostoso é quando a gente diz assim, o jornal tem que ser impresso agora, o Estadinho e a Tribuna, à meia-noite, porque às 6 da manhã tem que estar em Foz do Iguaçu. De caminhão. E até hoje. Todo assim, dia. A Folha de São Paulo, o Estadão, eles entregam em Curitiba de caminhão. E aí eles diziam assim, para tudo, porque aconteceu um acidente na Serra de São Luís do Purunã com um ônibus de romeiros, matou 60 pessoas. A gente precisa trocar todos os títulos, manchetes e assim por diante. E torcer para dar tempo, né? E torcer para dar tempo. E era folclórico, por exemplo, os fusquinhas da Folha de Londrina. Meu Deus do céu. Esses caras andavam num pau na estrada para conseguir cobrir matéria, Ana, empregar e tal. Mesmo a Folha de São Paulo, eu sou assinante da Folha do Estadão até hoje, no impresso. Quando eu desço para pegar os jornais e eles não estão na portaria, pode ter certeza que algum acidente aconteceu na estrada. Ou com o caminhão do próprio jornal, ou alguma coisa travou a estrada para eles não chegarem. E era sempre assim, saíam 2 de Curitiba, tinham 2 já voltando na estrada para fazer o inverso, com os encalhes, né? Com os encalhes. Com os encalhes de jornal. Isso aí, Vocês uma não, história vocês viva. Olha, eu trabalhava no Moarama Ilustrado, tinha um colunista que levava o conteúdo dele todo dia num disquete, eu já ficava tipo... Por quê? Não tô entendendo. Pra baixar o conteúdo e diagramar. Mas ainda uma galera usava disquete quando eu trabalhei lá. Se o assunto é esse, pá, Vocês querem mesmo? Vocês querem mesmo saber? Vocês querem saber? Eu fazia. Ele vai falar que quando ele começou a dar aula, usava um giz. Não, eu gosto de giz até hoje. Eu gosto também. Antes ainda, eu fiz faculdade de computação, depois fiz administração. Quando eu fiz computação, eu fiz estágio no Banestado, BISA, Banestado Informática S.A. O que é Banestado? Eu não conheço. Joga no Google. Nunca ouvi falar. E eu fiz estágio no Banestado, eu entrava dentro do computador, Maria, esquentava. Nossa, você... Era um mainframe que fala, computador de grande porte. Você tinha que abrir e resfriar o computador ligando os ventiladores lá. Era estágio de madrugada. O prédio inteiro, o servidor. Nossa senhora, fitoteca. O pessoal acessava o computador e tinha que colocar a fita para ler. Aquelas fitas mesmo, assim, sabe? Fita de rolo, né? Fita de rolo. De rádio, né? 1989, isso, 90, era um projeto. Eu não existi em 90. Eu sou geração da SBC, né? Mas enfim, vamos lá. Em 89 foi o ano que eu me formei em jornalismo. Olha aí. Nossa, gente. História da comunicação do jornalismo. Eu nasci em 94. Você viu? Tá vendo? 94 entrei na faculdade. Eu tenho uma filha que nasceu em 90, outra que nasceu em 95, as duas jornalistas, e um filho que é de 98. Caramba! Um triozinho. 2 filhas jornalistas. 2. Não exercem nenhuma das 2. Uma ainda trabalhou um bom tempo comigo, agora ela migrou e está fazendo uma transição, está fazendo análise e desenvolvimento de sistemas. Falou, não quero mais saber de jornalismo. E a outra fez uma segunda graduação em letras, ela já dava aula de inglês quando fazia faculdade, e agora é professora de inglês, está feliz da vida. Coisa boa. Meu filho fez administração, ainda eu consegui salvar um, né? Pelo menos. Que maldade, não é isso. Não é, não. Eu sei, para mim é um orgulho ver os meus filhos, as minhas filhas, no caso, querendo seguir na mesma área. A mesma área, claro. Né? Que legal, mas vamos lançar a mão então aqui, professor Aquiles, do material que a gente discutiu em pauta, a gente passou a semana discutindo, né? Do orçamento de mídia. Não me fale no orçamento. Global para 2022, né?
Que foi um material que o nosso querido, um abraço para ele também, nosso querido professor Guilherme. Ele tá aqui ao vivo com a gente. Carvalho deve estar assistindo, um abraço bem apertado aí, professor Guilherme, que passou um material, inclusive da Marta Gabriel, do Radar, do Cantar, né, do Marketing Charts, aonde diz que o orçamento global de mídia para 2022 aumentaria sobremaneira, né? Anúncios de vídeo online estourado, né? Pré, pós e middle. São aqueles videozinhos deliciosos que quando você acha que vai começar a assistir o teu vídeo no YouTube, por exemplo, ele pulula ali e entra em tela. Inclusive, agora, não sei se vocês viram, mas ontem a Netflix anunciou que vai também ter plano Com intervalo. que continua sendo pago, mas com publicidade. Mas e por que disso? Por quê? Concorrência. Ah, sim, com certeza. Tem outros canais hoje de streaming entregando Fazendo mais isso. que eles, e eles estão tendo que descruzar o bracinho e começar a equiparar, porque senão... A gente até conversou sobre a Netflix num outro programa, né? Tiveram que fazer alguma coisa realmente. Conteúdo patrocinado para influenciadores, em segundo lugar, e isso é sabido também, a gente já falou sobre isso, a importância dos influenciadores enquanto canais, né, enquanto profissionais, enfim, de divulgação de mídia. Anúncios em stories. Aliás, abrindo um parênteses, ontem o TikTok comprou também a última, por incrível que pareça, até dói falar isso, mas a última cota de 85 milhões de reais de patrocínio do Big Brother 2023. Caramba! Quer dizer, mais uma vez os caras vão vir com muita força. E o TikTok agora está sendo... Na verdade, eles nunca se posicionaram como uma rede social, né? Eles se posicionam como uma plataforma de entretenimento, assim. E agora eles também estão testando, nos Estados Unidos inicialmente, a compra direto pelo TikTok. Então imagina que o cliente vai começar e terminar a sua jornada direto pelo TikTok. Sim. Controle de estoque, tudo isso entrega. Já estão pensando em construir CCDD, Sim, né? então isso aí já concorre com a Amazon e tudo. Aí, anúncios em feeds, anúncios em streaming, anúncios online, anúncios em podcast, percebam. Até bem pouco tempo atrás, professor Aquiles, quando a gente pegava, por exemplo, os dados de investimento, o share, a fatia de investimento em comunicação no ano corrente, internet aparecia com 7.8, 8.0. Internet é o display, né? Diga-se de passagem. TV aberta, 58, 60% de investimento, enquanto as outras mídias com 8%. Lá no finalzinho, no pé da matéria, anúncios na TV com 18%, perceba, anúncio de vídeo online, 76%, anúncio na TV, 18% de investimento. Parceria com programas de TV, aí vem outdoors, rádios e assim por diante. Como podemos ler este cenário? O mundo mudou. Ah lá. O mundo mudou. Não diga. Foi bem na nossa vez. Bem na nossa vez. Não dá pra Não, acreditar. é só você pensar assim, claro, é toda uma análise, cada um, né, pensa e reverbera em cima dessas informações, mas o que nos falta hoje em dia para o ser humano, de uma forma geral, para as pessoas, até tem teorias falando sobre isso, que o tempo está passando mais rápido, a rotação, aquela coisa toda, nos falta tempo, então nós não temos tempo. Então todas essas informações corroboram a questão da falta de tempo do consumidor, do usuário. Quando a Maria fala, quando a professora Maria fala sobre a questão do TikTok se transformando numa plataforma de compra, né, de e-commerce praticamente, é a otimização do tempo, nada mais é do que otimizar o tempo daquela pessoa que está consumindo conteúdo. As pessoas que estão assistindo agora aqui, estão em casa, estão no trabalho, estão no ônibus, em qualquer lugar, é a otimização do tempo dele. Ele pode escolher entre escutar uma música ou assistir um vídeo lá na Netflix, e pode assistir isso aqui agora e complementar e decidir, até muitas vezes, a sua carreira com base num podcast. Então, otimização de um tempo. Então, ela está no ônibus, ouve a tua história, né? Acaba inspirando pessoas, né? As histórias que inspiram, poderia chamar o nome do programa, histórias que inspiram. Gostei. É. Né? Que inspira, as pessoas se ligam, pô, mas espera aí, já passou um tempo, eu estou agora desacorçoada, como diz lá no interior, e tem um curso de gestão de mídias sociais, muitas pessoas nem sabem que tem um curso de graduação em gestão de mídias sociais, que tem disciplina, inclusive, de digital influencer. Tem. Né? Uma Estou disciplina, cursando. olha, entendeu? Estou cursando. Então, assim, Abraço, professor Rafael. grande Rafael Isso. Moroz. A professora Aline também, senão dá, né? Professora Aline. Nosso senador, Nosso professor Sérgio Moro. Sérgio Moro, Diogo,
Né? Para quem não conhece o professor Diogo, dá um Google, Diogo De Biasi, veja com quem ele parece. Né? Nosso grande tutor lá, Tutor senador. Tutor senador. Ele é tutor assim, meio para passatempo, meio que assim. ele mesmo. tá aí, gosta do Tá que meio faz. sem fazer nada. Aí, enfim, falando sério, é um cara que entende tudo do sistema. Isso sob o ponto de vista de consumidor e do ponto de vista da mídia. O que mudou? A mídia vai se adaptando, né? A mídia veio do latim, que significa meio, o meio vai se adaptando, né, a esse comportamento do consumidor. O professor Alexandre, eu acho que realmente ele tem uma paixão mesmo, assim. Ele te ama. Ele te ama muito também. É o amor Dá uma platônico também, de fica vocês demorado. dois. Você Eu vai vou interromper esse love de vocês, Ai. pelo bem de todos nós. Antes que vocês assumam aqui alguma que coisa. isso? Nós temos uma pergunta aqui de uma pessoa que se chama... Você não respondeu, e a mídia? Vai. Ele é rancorosinho, né? Rancorosinho. Que se chama Realista Virtual ALP. Se você puder falar qual é o seu nome, a gente agradece. Ele pediu pra gente falar sobre o Luva de Pedreiro não querer mais a fama repentina. Não sei se vocês viram sobre isso, né? Ele falou Eu que... penso que tem um pouco de estrutura até pessoal aí, emocional, enfim. Ele se tornou um fenômeno e dá para traçar uma metáfora aí com jogador de futebol, aqueles caras que num dia estão trocando vale-transporte dentro do CT para jogar no Júnior e no dia seguinte está sendo vendido para a Europa. Se não tiver uma boa estrutura emocional, inteligência emocional, enfim, mexe um pouco com a cabeça Soft deles, skills. né? Se ele não tiver pessoas apoiando, enfim, e eu acho exatamente isso que aconteceu. Eu acho que também teve bastante questão da influência, né? Sim, Por ser uma pessoa muito sim. humilde e tal, acabou Claro. sendo influenciado por muita gente. Nem sempre as pessoas querem te influenciar pro bem, É né? isso Eu mesmo. acho que ele acabou tendo uma decepção muito grande, né? Porque aí ele foi, no momento seguinte que ele estava com fama, com dinheiro, com contratos, ele já foi vítima de um possível roubo, estelionato é. ali. E aí, quer dizer, vira a vida da pessoa de ponta cabeça de um momento para outro e você, espera aí, eu quero isso para mim? Eu vou saber lidar com isso, né? Então... Exatamente. Mas eu vi uma campanha ontem com ele do MEC, se eu não me engano, pra Copa do Mundo. Não, ele deve vir com Ele tá vários indo por bem causa da Copa do sucio, Mundo assim, agora, né? Mas acho que na rede social ele tá mais tranquilo. E derivou uma série de outras tentativas aí também, né? Eu lembro de ter falado do Luva de Pedreiro no primeiro podcast, bem poucas pessoas conheciam, no nosso primeiro piloto até. Eu lembro. Você comentou. Ninguém A gente não tinha ouvido conhecia falar ainda. Foi quando nele você ainda, né? falou Então, logo em seguida... que nós eles precisamos estão- do diálogo de pedreiro, é verdade. Então. Não, mas é aquela coisa da Falta do que fazer, percepção, professor? Da percepção Falta de que é um orçamento, falta de fenômeno. matriz. Ele Mas é deixa eu falar com TikToker. relação às mídias, o que acontece? As mídias, elas se pulverizaram, né? A gente diz, e por favor concordem ou discordem, ou corroborem comigo. Você viu? Ele é rancorosinho. Você viu o que Sou é? vingativo. A gente vai ter que fazer igual as professoras do passado que separam. A gente vai ter que separar Isso. vocês quando vier um. Pontos de contato, o que a gente precisa estabelecer são pontos de contato com os nossos públicos, enfim, para estabelecer uma conversação. Por isso que eu incitei-o a dizer assim, isso sob o ponto de vista do consumidor. O consumidor está sem tempo, isso aí. Mas agora as mídias, elas deixaram de investir no que a gente chamava antigamente de prime time, que comprava a capa do jornal ou a sobrecapa do jornal, o horário de 30 segundos do jornal 20 e 30 da maior transmissora ou retransmissora de TV do Brasil. E a capa da revista mais lida semanal, você tinha fechado todo o pacote de investimentos que existiam para a época, enfim. Hoje a gente precisa aumentar os pontos de contato, ou seja, aumentar as possibilidades de contato com o nosso público para estabelecer uma boa conversação. É isso que as marcas estão aprendendo a fazer. Mesmo falando do Luva de Pedreiro, felizmente veio alguém interessado em dar um suporte e tal. Mas eu acho que é isso. E tem um pouco a ver também, Maria me corrija se eu estiver errado, é o fenômeno da internet, né? Da mesma forma que ele aparece, na minha opinião, ele Desaparece ele rápido, desaparece. na mesma rapidez. É inversamente proporcional isso. É difícil se destacar.
Por isso que algumas pesquisas mostram, até a Marta Gabriel compartilhou uma esses dias, mostrando que os blogueiros e influencers mais bem-sucedidos do Brasil são aqueles que começaram lá atrás, não os que iniciam agora, porque é difícil, é muita concorrência, né? Agora, você falou uma coisa legal do ponto de vista das marcas, né? Que elas precisam aumentar o ponto de contato e tal, então quanto mais diluído, melhor. Só que para as plataformas, não é assim. Então, o que eles querem? Pensando até no tempo que o professor Aquiles mencionou, o objetivo é a briga pelo nosso tempo. Então, o que o TikTok quer? Por que não se posiciona como uma rede social? Porque rede social, obviamente, a gente entra e faz várias sessões curtas, né? Você entra, sai, entra, sai, entra, sai. E agora, eu até já comentei sobre isso, que se você comprar uma TV nova, vem instalado o TikTok junto na TV. Que é para você assistir por longos períodos. Agora, com essa coisa de você poder comprar, inclusive lá dentro, é para você entrar e comprar e sair, fazer tudo ali, ver anúncio, daí no mesmo anúncio você consegue comprar. Principalmente isso? Além de estabelecer o que se falou, a jornada completa de compra, é para eles amanhã prepararem o material publicitário deles e dizerem assim: o nosso consumidor fica mais tempo dentro da nossa plataforma que em qualquer outra plataforma Porque do mercado. os anunciantes buscam isso, né? Pessoas que entram e passam bastante tempo ali. Até porque, imagina, como que o TikTok vai crescer daqui a um ano? Isso. Não tem como trazer mais usuários. Quem tem, já tá lá, né? É um mercado, Brasil, propriamente dito, é um mercado muito, muito promissor para todas essas áreas aí. Não é à toa que o TikTok está fazendo investimento pesado aqui, porque o brasileiro, alguns, eu não tenho dados exatos, enfim, mas é o usuário que mais acessa redes sociais ao longo do dia, né? Se eu não me engano, a gente fica atrás apenas da Índia. Não, então. Não, mas eu acho que em termos mundial. Proporcionais, porque lá a população é muito Sim, maior, muito né? maior. Enfim, a gente não está muito longe, não. E aí fica uma pergunta que eu me faço, se é uma percepção minha ou se isso realmente está acontecendo. Eu vejo isso do ponto de vista do jornalismo, né? Eu tenho a sensação que está cada vez mais difícil de você fazer uma notícia circular. Né? Antes você tinha ali alguns poucos meios de comunicação que você mandava os press releases, né? Você mandava notícia, você mandava até para as rádios já alguma coisa gravada, etc. E você atingia geral, como você falou ali da cobertura, né, desses anúncios. Agora, hoje, eu vejo, por exemplo, eu faço parte do Conselho Municipal de Cultura de Ponta Grossa, e às vezes a gente tem uma reclamação muito frequente dos artistas: eu não vi nada sobre esse edital, e esse edital foi divulgado assim, exaustivamente, e isso não chega na pessoa. Isso eu brinco dentro da academia. Se você quiser esconder alguma coisa dos nossos alunos, é publicar na primeira página do jornal impresso. Eles têm por hábito hoje não ler mais os meios tradicionais. É essa geração. E mesmo nos meios eletrônicos, você não consegue. Acho que essa visão rápida das coisas. Né? Nossa, eu não vi isso em lugar nenhum. Gente, tá circulando em toda parte. Ah, mas eu não vi isso. Quer dizer, o algoritmo não entregou para você. É porque é muita coisa, muita gente gerando conteúdo, é muita concorrência. Aí você pega um ano atípico como esse, de eleições, primeiro turno, segundo turno, Black Friday, Copa do Mundo, o que mais que teve? Não, tem um monte de coisa. Gente que não criava conteúdo, né? Sim, gente que não criava conteúdo o ano passado, começou a criar esse ano e bombardeando. Então, assim, quantas empresas vocês conhecem que criavam conteúdo 5 anos atrás? E quantas criam hoje? É muita coisa. Agora é importante também fazer uma defesa, voltando para os nossos alunos, que é assim, eu tenho uma certa raivinha quando o professor diz assim: os nossos alunos não leem. Cara, eles leem muito. O problema é que são informações demais desordenadas, como diria o autor do livro Cultura da Convergência. E são pílulas de conteúdo, exatamente, né? O tempo inteirinho, e é muita informação, né? Então, o problema é saber justamente, e hoje tem aplicativos para isso, que separam anúncios, separam as editorias que a gente quer ler, dos veículos que a gente quer ler, enfim, coisa que a gente já fazia antigamente, mas hoje de forma muito mais ordenada, né? Então eu defendo que hoje as novas gerações, contrariando o que muitos professores falam, eles leem muito mais do que eles liam antigamente. Sim. Só que é de uma forma desordenada. E são pouquíssimos que transformam informação
em conhecimento. Que pegam aquele dado e vão verificar, fazer o que o jornalista antigamente fazia, nem hoje mais faz, porque muitas vezes não dá tempo de checar a fonte, de checar as informações, de minerar dados para saber se aquela informação que começa a ser pulverizada ou divulgada, ela é verdadeira ou não. Né? Muito bem. É por isso que para as marcas também o que vale é você, pensando que nós temos multicanais, né? Tentar entender onde está o seu consumidor. Então, se é uma loja, sei lá, perguntar, viu, como que é a melhor forma de falar com você? Quer que eu mande por e-mail ou pelo WhatsApp, ou te ligue? Como que é melhor? Porque senão a gente acaba se perdendo mesmo no meio do caminho. A gente está chegando no final do nosso bate-papo aqui. Então, só para dar um oi para o pessoal que está aqui, temos a Rebeca Gambassi. Minha filhota mais velha, filhota número 1. Que bom que você está aqui, Rebeca, jornalista. Temos o Leonardo Félix, o professor Guilherme Carvalho deu um oi aqui pra gente também. A professora Aline comentou sobre o TikTok estar no BBB 2023 com uma cota de patrocínio muito maior do que em 2022, né? Ou seja, teremos Big Brother mais um ano. Vai longe, vai longe, vai longe. Que Mas, bom. em cima do que vocês estavam falando, só para corroborar o que o Alexandre falou, ele gostou. Vocês adoram corroborar, né? Corroborar é legal. Corrobora ou Corroboram refuta. muito, né? Ou refuta. Ou refuta. É sempre isso. Não, mas é interessante, quando a Ana fala sobre o artista não fica sabendo do edital. Talvez tentar isso das coisas superficiais. A gente assimila muita informação de forma superficial. Tentar entender quais são os formadores de opinião dessa pessoa, quem ele segue, que tipo de conteúdo ele quer, para tentar direcionar, né, esse tipo de mensagem para que faça sentido para ele. Por exemplo, vamos pegar um exemplo. Se ele segue alguém no... Senhora Maria, vou falar uma rede social agora, hein? Ixi, lá vem. Meu Deus, prepara. Se ele segue alguém no Twitter, por exemplo, se ele segue alguém no Twitter e que é relevante e ele lê as notícias, talvez ele tenha acesso de mais relevância. Se ele não segue o Xande, por exemplo, e o que o Xande fala é muito legal, mas não é relevante para ele. Então, eu acho que nós vivemos um momento da relevância. O que é relevante? Né? Absorver a informação relevante. Buscando na memória, vocês falaram a questão do jornal impresso, eu lembro quando eu trabalhava em outra organização, o hábito de chegar e pegar, abrir a Gazeta, o jornal, eu ia lá no esporte para ver o meu... domingo não começava. Se não tivesse... O domingo não começava. Cultura G e esporte, cultura, o setor de cultura para ver o que tinha no cinema, no teatro, e no esporte para ver o Atlético, gosto muito do Operário, inclusive, né? Meu segundo time do Paraná aqui. Sou Atlético no mundo inteiro, mas o Operário eu tenho muito carinho. Ai, que bom. Né? Uma frase complicadinha, coitado. Mas é o segundo maior time do Paraná. Primeiro Atlético, o segundo Cuidado com esses negócios que eu falando. Não comecem com suas polêmicas. Não comece. Mas enfim, Um abraço. era a relevância, no meu caso, que era relevante. Tinha parte da política, eu gostava também, mas eu lembro da cultura. E depois, mesmo não querendo comprar carro, eu olhava nos classificados para ver os preços do carro, para ter uma noção de quanto estava o carro, tal. Então, é a relevância. É o grande desafio nesse momento. O que é relevante? Né? Esse podcast é relevante, não é relevante? Quem pegar ele pela metade vai encontrar um assunto que é relevante. Quem precisa de inspiração, escutou o seu depoimento no início, pode sair desse conteúdo mudando a vida. Né? Ou pode ser irrelevante para outras pessoas. O desafio é encontrar o canal relevante para passar a informação. Né? Muito bem. O Eduardo Ferreira falou que está ouvindo de fundo lá no trabalho dele. Que falou é que meu está filho demais. Olha aí, ó. Hoje é a audiência. Hoje a audiência, viu? A audiência familiar total, hein? Todo Compartilhem mundo o link, presente. compartilhem. E aí a Aline mandou um abraço especial para Ana. E o realista virtual LP não falou qual é o nome dele ou dela. Falou o seguinte: estranho como coisas fúteis viralizam no Brasil de forma absurda, sobretudo aquele Bora Bill. Bora, Bill! A mãe do Bill! É isso. Mas é verdade, porque é o seguinte, as pessoas na internet, no maior tempo dela, na maior parte do tempo, estão querendo entretenimento, né? O desafio é a gente conseguir colocar educação, informação, coisas relevantes num formato de entretenimento. Não é o contrário, só isso, né? eu acho, Maria. Talvez vocês concordem, né? Mas a gente está levando muita porrada o tempo inteiro, né? De todos os lados. Notícias ruins são good news, bad news are good news, mas é porrada o tempo inteiro, é má notícia. E aí quando vem alguma coisa que quebre esse ciclo, não sei se vocês concordam, e isso é tema para mais um podcast, enfim, acaba viralizando. Não adianta. Eu acho que o próprio Luva de Pedreiro,
a inocência do menino, a boa vontade, a alegria dele, foi num momento que, de fato, talvez a gente estivesse precisando de, como bem disse a professora Maria, de uma pílula de esperança. Um sopro, né? É isso. Então, eu vejo dessa forma esse tipo de fenômeno. Esse exemplo aí da Luva e do Bora Bill, teve o show esses dias do Guns aqui, né? E tava uma chuva, tava igual hoje, uma chuva, frio. Nós fomos, e foi muito engraçado, porque o pessoal tava todo estressado, assim, de uma forma geral, a multidão para entrar. Tava todo estressado, tava frio e muita chuva para entrar. Imagina. Aí, do nada, eu mandei Bora Bill! Os caras estavam se enrolando pela Bora Bill! Cara, você não tem noção. Você não tem noção que virou aquela de Bora Bill! É a mãe do Bill, é o filho do Bill, é não sei quem do Bill, começou o Bill. Mas a fila andou. Mas a galera estava estressada e uma besteirinha que você lança, a galera, sabe, esqueceram que estavam na chuva, no frio, e começaram, Bora Bill! Filho do Bill. Eu não diria nem que é algo fútil, mas é algo bobo. Bobinho, sentido que em outro contexto talvez passasse completamente desapercebido. Mas e quem assistir a esse vídeo daqui a 6 meses vai falar, Bora Nossa, nada Bill? a ver, né? Coisa mais antiga, que é um mês. Caneta azul, ninguém mais fala da caneta para nossa azul. alegria, lá atrás. Nossa. Olha, coisa antiga, arcaica, para nossa alegria. Ó, o filho a Luísa da do Ana, Canadá. A Luísa do Canadá. O filho da Ana falou que acha que os memes são fontes poderosas de endorfina no caos do dia a dia corrido. É bem Olha isso. que frase, gostei. Nossa. Vou postar no Twitter. É frase Vou inspiradora. postar no Twitter e Exatamente. dando crédito. Fontes no poderosas Twitter. de endorfina no caos do dia a dia corrido. Olha, gostei. O meu filho, ele é um tremendo imitador e ele, né, faz muito em casa ou com os amigos, né? E nós tivemos agora há pouco tempo no Rio de Janeiro e aí também aquela fila imensa de estrangeiros, meia dúzia de brasileiros, tava chovendo no Rio, tava frio, todo mundo estressadão, daqui a pouco ele lá embaixo no Corcovado, lá no Corcovado, Bora Bill! Um já respondeu não sei aonde, lá em cima e os estrangeiros não têm a menor sabiam nem o que ideia estava do que acontecendo. estava acontecendo, tipo, será que isso é o tal do arrastão que eles fazem? O que é isso? Só você ter experiências ruins no Rio de Janeiro. Não tenho. Eu gosto muito do Rio. Não, né? mas ninguém A disse que você não gosta. experiência que eu tive, que talvez eu tenha ido no mesmo final de semana que você. Eu fui semana passada. Eu fui dia 15 de setembro, que é feriado em Ponta Grossa, e a gente emendou Eu lá, fui aproveitou. lá para renovar o visto e tal, e eu tava falando sobre o frio, a chuva, o trânsito e tal, tava meio tenso. Mas não, um beijo pro pessoal do Rio, aí você tá louco. Deus livre, você fazer show lá. Sou livre, você tá louco. Sabe? Mas só para finalizar a história das questões brasileiras, tem um case bem interessante, para não deixar de falar da Disney, né? Mas lembra da época do tiro? Que tiro foi esse? Né? De uma música, eu acho, né? Da Jojo Todinho. Jojo Pensadora Todinho. contemporânea. Que alavancou ela. Mas teve um caso bem interessante nos parques da Disney, quando os brasileiros começaram a brincar disso. Que tiro foi esse que jogavam no chão? Deu maior confusão, se vocês buscarem essa informação. Meu Deus. Deu maior confusão em relação à segurança, eles são todos, né, antenados em relação a isso. Você imagina, o que mais tem lá é brasileiro. Que tiro foi esse? Tem um caso de uma princesa que saiu correndo, achou que imagina a confusão, é tudo orquestrado dentro da Disney. Imagina todo mundo achando que tiro foi esse e a galera se jogando no chão, que é uma brincadeira local, mas... Aí a Disney desmontando tudo. Não, já é confusão. E já chamando a SWAT, Nossa chegando lá. Senhora. É que, assim, o senso de humor do brasileiro é único, né? diferente. Não tem, É diferente. E a criatividade também, né? O nível de criatividade é próprio. Por isso que não dá para perder a esperança, né? Assim, que alguma coisa nova... já inventaram tudo. Não. Vão inventar. Vão Vão inventar coisa nova e vai Temos que aparecer. ver qual que é a próxima... Cada enxadada uma minhoca, como diz o professor aqui. Isso. Como diz o professor aqui. Porque ele adora um clichêzinho. A melhor banda de rock dos últimos Olha lá. tempos, da última semana. Professor Aquiles, sua Diga. mensagem de encerramento. Inspirado na Ana, logicamente, né? Surgiu, né, na participação dela. Isso que é importante, participar das aulas interativas, aulas ao vivo. Nós temos milhares de alunos no Brasil, nos Estados Unidos, no Japão, na Alemanha, no mundo inteiro. Tem mesmo, a Uninter tem vários polos no mundo inteiro. E a Ana, ela se destacou ali participando das aulas interativas. A professora Aline, que é do curso, falava toda hora, tem que conhecer a Ana é muito bacana e tal. E quando nós fizemos a reunião para fazer ali a discussão sobre o colegiado, que é uma espécie de eleição, né, que acontece, e surgiu o nome dela e foi corroborado por todos os professores do colegiado. E a história da Ana é bacana e que sirva de lição para você, né? Não é a história da superação, mas de ficar ligado
né, o que está acontecendo no mercado. Motivar, Se motivar, saber que, poxa, você está com uma carreira bacana, ela tem uma carreira de sucesso, é referência. Dá um Google na história dessa mulher para você ver o que acontece, né? Porque eu esqueço, Maria, mas o Google não esquece. Vixe, essa né? é nova, Xande. O Google não esquece, eu esqueço. O Google não esquece. E você vai encontrar muita coisa bacana. Ela poderia simplesmente, vou me aposentar, deu, acabou, né? Fechou. Não. Uma nova carreira, uma nova percepção, né? De repente, futuramente, aí, palestrando, dando aula, né? Com uma experiência sensacional e percebendo o mundo com essa transformação, né? Isso é bacana. Se tem um recado aí, assim, motive-se, inspire-se em pessoas que fazem, né, realmente a diferença. Professora Maria. Muito bem. A minha mensagem final é para que vocês venham também, né, pegando carona no que o Aquiles falou, claro, se inspirarem na Ana, no exemplo de vida dela, e venham também conhecer a gente, né, avisem com antecedência, a gente consegue colocar vocês aqui no podcast, dos cursos de marketing digital, gestão de mídias sociais, publicidade e propaganda, jornalismo e comunicação institucional. Então, alunos desses 6 cursos podem ficar muito à vontade, ou se você é aluno de outro curso aí da Uninter, mas teve aula com algum de nós, né, sinta-se à vontade, faça contato com a gente, que a gente vai adorar conhecer vocês também. Ana. Gente, antes de qualquer outra coisa, o privilégio de estar aqui com vocês, né? Os professores que eu já conhecia das aulas interativas dos cursos, você eu não conhecia ainda, mas um privilégio enorme estar aqui. Calma que eu vou dar a briefing e planejamento. Verdade. Professor de gestão de mídias sociais. Aguardem, então, aguardem. Ótimo, então, Aguardem. que bom. Aí, Aulona. Aula, maravilha. Sabe, cada disciplina tem sido uma alegria nova. E assim, eu, entre as máximas de vida, bem filosófica, já que vocês gostam dessas filosofias do professor Aquiles, eu tenho uma filosofia que diz assim, Não que a gente goste. jacaré parado vira bolsa. Isso. isso Então, mesmo. sabe, a gente tem que, e se eu puder inspirar alguém a continuar aprendendo, a continuar produzindo e principalmente a continuar fazendo a diferença positiva na vida das pessoas, então fica essa dica, você nunca vai perder nada por fazer isso, muito pelo contrário. Eu estou começando um projeto que eu mandei na tutoria para pedir né, na disciplina de Digital Influencer, que eu percebi que a vida é feita de pontos de virada. E eu estou começando a trabalhar com um projeto chamado Meus Pontos de Virada. Cada um tem os seus e alguns assim são grandes pontos, né? Como a superação de uma doença ou um casamento, ou né, alguma perda ou algum ganho muito grande. E alguns pontos de virada são a partir do dia que você resolve mudar o lado do teu cabelo e a partir daí você tem uma nova percepção. Olha aí, uma sugestão. Então, tá aí, gente. O famoso turn point da administração. Exatamente, da administração, da literatura, da medicina, né? Também dessa parte aí da imunologia, infectologia. Então, pontos de virada. Não deixe os pontos de virada passarem. Aproveite cada um deles e siga em frente. A vida vale a pena com todos os problemas que possa ter. O custo-benefício, no benefício sempre ganha. Que legal. Muito bem. É isso. Ana, muito obrigado pela tua presença. Eu costumo brincar que eu ouvi isso. Faz muito bem para nós. Eu acho que todos nós fizemos escolhas em determinado momento. Eu sou professor há 25 anos. Eu sou um mês mais velho que o professor Aquiles na academia. Ele entrou um mês depois de mim. Talvez você não saiba dessa informação. Guarda Essa é aí. nova para mim. Mas aprender, ensinar, aprender com vocês é o que nos mantém vivos, de fato. E isso não só pelo ineditismo das informações, por algo novo que amanhã a gente vai ter que aprender, enfim, o que a gente aprende com vocês é muito mágico, assim. E eu brinco que é o que nos mantém vivos. Não é isso mesmo, professor Aquiles? É isso. É isso aí. É isso. Então, muito obrigado, Ana. Muito obrigado, Maria. Muito obrigado, bom estar pessoal com vocês. Da Uninter, dos Olá. estúdios que dão todo o apoio pra gente. E obrigado a você que esteve pendurado até agora aqui com a gente, assistindo o nosso Mediatize. Fique sempre conosco, que estamos crescendo e foguete não tem ré. É isso aí. Colabora com isso, professora. É isso aí. Bora, Bill! Né? Olha o fio do Bora, Bill. Fio do Bora, Bill. alunos do Bill! Bora, alunos do Bill. Gente, até a próxima. Muito obrigado e até mais.